Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega do colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos conversar sobre o pré-natal indígena. Esse é um tema muito interessante, né, Fran? Com certeza. Então, passe o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós temos convidados ilustres. Nós temos aqui conosco o Majujica, que é enfermeiro indígena, e temos também a Cida Potiguara, que é parteira e enfermeira indígena. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco hoje. Muito bom ouvir sobre esse tema, da voz de vocês, com a experiência de vocês. Para nós é motivo de muita alegria. E eu vou começar perguntando para o Majujica. Majujica, conta para nós como é que é o seu trabalho, o seu cotidiano de trabalho como enfermeiro indígena no pré-natal, atendendo as comunidades aí que você atende, onde você mora. Conta para nós primeiro que região do Brasil é essa e como é o seu trabalho. Primeiramente, o fato que a gente sabe, profissional de saúde indígena tem que sofrer para chegar naquela comunidade, né? E meu perfil profissional aqui é diferente que ambiente, né? Ambiente do UBS e hospitalar, né? Quando eu chego no trabalho, eu tenho que olhar no prontuário, né? Mas não é. Aqui, primeira coisa que eu faço aqui quando eu chego no trabalho, separar os materiais que eu for usar nas aldeias, né? No campo de trabalho. Visto que forma de profissional realizar atendimento, né, ao chegar no usuário, né, é baseado tudo na visita domiciliar. O profissional tem que ir para a aldeia do paciente para realizar atendimento, né? Se não vai ser isso, né, não vai conseguir atender, porque o paciente não vai vir onde o profissional está, mas o profissional tem que ir na comunidade para realizar atendimento, né? Eu tô aqui no UBS, né? A distância é 10 km, 20 km, 30 km, né? Não tem como o paciente vir que não tem condições onde você está, né? Por isso que nós temos que deslocar para chegar nos usuários, né? Para realizar atendimento. É por isso que eu falei, né? Ele é baseado tudo na visita domiciliar, né? Que essa é a rotina que temos que enfrentar todos os dias, né? E a gente trabalha via terrestre, via fluvial, né? E dependendo de onde a gente está deslocando, né? Da região. E além desse que a gente tem que chegar, né? A gente anda as várias aldeias, né? E considerando, né? A gente encontra na aldeia práticas medicinais diferentes, né? E crenças diferentes, né? E o profissional tem que saber abordar, né, a comunidade. Não vai abordar uma comunidade mesmo que abordou outra comunidade, mas é porque a questão cultural você pode tocar, né? Mas a gente tem que se cuidar, né? A nossa fala. E outra coisa, né? Eu trabalho no centro-oeste do Brasil, né? Eu moro no Mato Grosso, no território indígena do Xingu. Essa pergunta foi colocada também para nós, né? Para responder. E falando sobre a dificuldade de realizar consulta de pré-natal, né? Como já foi dito, né? Você tem que chegar a onde há gestante, né? O profissional tem que se deslocar até a aldeia, né? Isso que a gente enfrenta, né, dia a dia, né? Primeiro, considerando a dificuldade profissional chegar na aldeia, né, onde há gestante, né? Isso leva a gestante ter menos consulta, né? E por causa da dificuldade de profissional chegar na aldeia, né, onde há a gestante, né? E pode ter menos consulta de pré-natal
o inferior de recomendados pelo mínimo, né? Ministério da Saúde, 6 consultas, né? Eu já vi acontecendo, a gente consegue 4 consultas, 5 consultas, 6 consultas. A gente está tentando melhorar isso, né? Para a gente chegar sempre em 6 consultas, né? E é isso, né? O que leva a isso, né? Principalmente falta de transporte ou dificuldade de acesso geográfico, né? E segundo, outra coisa, né? Falando outra coisa, segundo, principalmente numa consulta de pré-natal, né? A dificuldade é a gente caminhar um gestante para a cidade para realizar a rotina de exame de pré-natal, né? E isso também vem falta de logística e não há leito a casais, né, para a gestante ficar, né? E superlotação da casais, quer dizer, né? O profissionais não consegue atender também que trabalham na casais na cidade, que atende saúde indígena, né? Eles se formam à noite e não tem o leito para receber. Aí a gente tem que deixar isso atrasa tudo na nosso trabalho, né? O consulta de pré-natal, exame que necessário para realizar, né? No período, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, né? Às vezes a gente consegue só 2 consultas, 2 exames, né? É devido à dificuldade de transporte e lugar para ficar na cidade, né? Porque o paciente tem que esperar, né, lá, porque é longe, não tem como você levar o paciente que não tem condições e daí volta, né? Porque não tem nem fiatura para fazer esse tipo de trabalho, né? E outra coisa, tem um gestante que tem dificuldade de identificar processo de gravidez. E leva também, por causa disso, né, acontece menos consulta. E às vezes a gente descobre o gestante está 5 meses, né, 6 meses e gestação e conta para a equipe, né? Isso cheira também menos consulta, porque a gente não vai voltar 2 vezes por mês e para realizar consulta, né, até o último trimestre de gestação, né? E, e por isso que a gente não alcança, né? Estou mostrando esse motivo que a gente não alcança mínimos recomendados, né, para consulta de pré-natal. Outra coisa, né, e que leva também insegurança na gestação, né, principalmente jovens, né, mulheres jovens, né, jovens e quando elas engravidam, né, eu acho que a maioria não são casadas, né, esconde gestação até a família descobrir, né? Talvez seu medo de família não aceitar na hora, né? Estamos o momento de transição, né? E alguns acultural, né? Cultura que eles levavam rígido, né? Sério, e estamos abandonando, né? Porque eu vejo que até agora indígena não pratica mais esse infanticídio, né? Que a gente, essa palavra muito pesado, né? Muito tempo, né? É, que a gente também eu também não entendia por que acontecia isso, né? Porque antes, né, como eles era a época do tipo como se fosse guerreavam entre as etnias, né? Aquela época o criança que não tem pai, quem vai proteger ele? É isso que acontecia, né? É por isso que eles não aceitavam muito bem a mãe ser assim, que tem filho solteira, né? Eu acho que nesse sentido que eu tinha recebido a explicação, né? Mas no momento agora a gente trabalha, né? Principalmente eu acompanho muitas mulheres gestantes que não têm marido, né? Eu incentivo muito, né, para cuidado das crianças após parto, né? Porque não pode acontecer mais o que a gente praticava antes, né? Eu acho que isso é muito importante, né, para a gente mostrar, né? E, e para, na verdade, tudo tem explicação por qual motivo que eles fazem isso, né? Mesmo eu sendo, não posso questionar se eu chegar na outra aldeia, por que fazem isso, vocês vão falar o motivo para mim, né? É o motivo da prática.
Olha só. Então, é que são várias 17, pelo etnias. que eu lembro É. dele ter comentado em algum 17 momento. diferentes etnias, com pequenas populações, mas que totaliza uma população grande. Muito bem. Então, também temos aqui conosco a Cida, que é de uma outra região do país, e queremos ouvir um pouquinho de ti, Cida. Como é que é esse teu dia a dia e de onde é que tu tá falando? Tá. Meu nome é Cida Aparecida, sou conhecida como Cida Potiguara, pertenço ao povo potiguara, que está situado no litoral paraibano, e com a população aproximadamente, né, a população em sua totalidade geral é 17 mil aproximadamente. Temos 3 municípios neste litoral, que é Potiguara, nossa etnia é Potiguara, e trabalho no município de Rio Tinto, que também é território indígena, que tem uma população entre 4.800. A minha população, minha área de abrangência, a minha microárea, 1.400 famílias, né? Minha população, a população 1.400 famílias, e atuo como enfermeira. O nosso trabalho de enfermeira, nós trabalhamos em equipe, né? Nós achamos essa possibilidade, né, de trabalhar em parceria, né, porque para trabalhar em população indígena, em toda a sua dimensão, na sua cultura, seus costumes, suas tradições, é preciso que a gente esteja unidos, né? Isso. Então, para a gente conseguir nossas metas, nós temos metas de fazer a saúde da mulher, os programas da saúde da mulher, temos que atingir, né, principalmente a cobertura do pré-natal, né? Então, o pré-natal ele se inicia a partir do olhar dos agentes indígenas de saúde, né, que é o nosso olhar, né, é o olhar da população, da equipe, né, em si, que eles trazem todas as suas demandas, né, e quando se identifica uma gestante, né, isso no início, né, no seu primeiro início, na sua gestação, isso para nós é maravilhoso, né? Então, a missão dos agentes indígenas de saúde para a atuação à frente ao pré-natal é de grande importância, né? Então, nós trabalhamos respeitando também as culturas, né? As crenças. Nós também temos parteiras, né, na aldeia Brejinho, que pertence ao município de Marcação, já é outro município. Nós temos uma parteira muito atuante, né, que ela também ajuda, além dela ser parteira, ela é também agente comunitária de saúde. Então, para nós também já é de grande importância, porque ela consegue identificar primeiro e já encaminhar para a equipe de saúde para iniciar esse pré-natal logo no início, e a mulher, assim, ela vai ter oportunidade de ter os seus exames, de detectar doenças, né, uma possível diabetes, né, gestacional, uma hipertensão, ou outra comorbidade, né, que venha afetar a vida dessa mulher durante a gestação. Nós Deixa eu temos... aproveitar para te perguntar um pouquinho sobre as práticas culturais que acontecem também, né, junto aí com o teu trabalho. Tu pode nos contar um pouquinho? Posso sim. Hoje nós temos o foco principal também as medicinas indígenas, né? A Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela também tem esse foco, né, em valorizar a cultura, em valorizar o saber tradicional. E como indígena, como enfermeira indígena, isso também facilita muito, né? Porque nós já conhecemos essas práticas. Então, quais são as nossas práticas? É fortalecer o conhecimento das plantas medicinais, trazendo, né, para o alívio de certas doenças, né? E tem doenças que podem ser tratadas, sim, com as plantas, com as ervas medicinais. Nós temos as mulheres, né, que são conhecedoras da fitoterapia indígena, das plantas. Então, é dessa forma que nós trabalhamos. Nós temos a Associação de Parteiras, né? Nós temos mulheres benzedeiras,
rezadeiras que também são incluídas nesse cuidado, na própria aldeia, né? Quando, por exemplo, uma gestante, ela apresenta quando ela tem uma gravidez indesejada, né? Quando ela está passando por algum problema mental, né? Nós temos também os curandeiros, as benzedeiras, que também fazem, né? Dão esse apoio. Então, a gente respeita essa cultura, né? Isso tem ajudado muito, né? Depois da pandemia, não só as mulheres grávidas, né? Mas a população, os jovens também, eles têm essa necessidade, né? De fazer esse tratamento, esse acompanhamento na saúde mental. Isso tem facilitado muito, né? Nós temos as rezadeiras, benzedeiras e as plantas, nós temos nossas massagens, nós temos os rituais, que isso fortalece a nossa espiritualidade. Então, juntando, né, o nosso conhecimento adquirido numa faculdade, em uma universidade, junto a essas práticas, tem facilitado muito, né? As rodas de conversas com as gestantes. Hoje, na minha aldeia, né, faz 5 meses que eu estou atuando no município de Rio Tinto, e em parceria com toda a equipe multidisciplinar, nós temos colocado, né, essas práticas. No município de Baía da Traição, nós também temos um farmacêutico, né, que ele também trabalha com as plantas medicinais, né, fazendo essa busca, esse resgate, né. Outra forma que nós trabalhamos também através da associação das parteiras, que nós fazemos, né, a oralidade, né? Nós transcrevemos essa oralidade das mulheres anciões, os seus conhecimentos sobre o momento do parto, sobre a importância, né, de fazer o pré-natal. Então, a gente junta, né, todo esse conhecimento adquirido em uma universidade, junto às nossas práticas. Isso tem fortalecido muito, né? A nossa cultura, ela tem se fortalecido. As nossas práticas de saúde, elas têm se fortalecido através dessa valorização também. Então, Sem dúvida. eu tenho um orgulho muito grande em poder, né, lidar com o que nós aprendemos na universidade e juntando as nossas práticas, né, que hoje são chamadas de práticas integrativas, né, e nós temos as nossas práticas culturais que nós também entendemos que são práticas integrativas. Cida, sobre a atenção ao pré-natal, uma gestante indígena das comunidades que você atende, ela consegue fazer todo o percurso de atenção ao pré-natal dentro da comunidade, na aldeia, ou ela precisa, em algum momento, ir até a cidade? Tem algo que restringe esse pré-natal para que ele seja realizado totalmente na aldeia? Sim, professora, hoje nós temos um recurso, né, muito importante, que é a planificação do SUS, né, e nós temos tratado essas questões no fortalecimento das redes de atenção. Como nós sabemos que temos gestantes que têm diabetes gestacional, tem outros problemas também, né, que acontecem durante esse trajeto gestacional que é descoberto, né, por exemplo, um acompanhamento de uma gestante que tem uma toxoplasmose, né, então ela precisa sim sair, né, e fazer esse tratamento, embora que ela volte, retorne e a gente dá continuidade. Nós temos hoje uma rede de atenção às mulheres de alto riscos, né, mulheres que convivem com o HIV, né, mulheres que convivem com a diabetes gestacional. Então, essas mulheres elas são direcionadas para esse atendimento, mas ela volta também para a nossa rede de atenção, ela é atendida nos 2 espaços. O que nós temos, professora, de interessante, o que destaca em nosso DC Potiguara, é que nós temos um laboratório, né, de análises clínicas, e isso facilita muito, né, porque na aldeia mesmo, no município de Baía da Traição, nós temos um laboratório que nós vamos ter para fechar um diagnóstico e os exames necessários no início da gestação, como um VDRL, como um hemograma completo, né, entre outros exames que são de grande importância. Nós temos em nossa aldeia, né, exames básicos, digamos assim.
E quando elas são de alto risco, elas são encaminhadas, sim, para os hospitais de referência, para o HU, para o Clementino Fraga, que são doenças infectos, né? E elas têm, sim, né, o seu tratamento. Tem outras maternidades de referência, né? Então, nesse sentido, nós temos transporte, né, que leva a gestante, e quando é uma gestante de gravidez habitual, ela é tratada, ela é acompanhada em nossa unidade mesmo, né? Então, a gente faz a estratificação, nós temos essa rede de apoio e colocando sempre em evidência as nossas práticas culturais. Uhum. Ótimo, Cida. Majujica, com relação ao seu território, a principal dificuldade que vocês enfrentam com relação ao pré-natal seria relativa à distância entre as aldeias e ter que, então, percorrer de uma a outra? Ou você acha que tem alguma outra dificuldade que também se impõe à atenção ao pré-natal? Estação, né? Que garante, né? Psicologicamente garante também e a chegada da criança, né? Durante o trabalho de parto saudável, a mãe ser saudável, né? E eu acho que isso pode ajudar psicologicamente a mãe, né? O gestante, né? E ela fica confiante antes de ganhar o a criança, né? Porque tudo foi acompanhando, né? Profissionais da equipe da saúde e parteira, raiceiro, pachê, né? Eu acho que isso fortalece a psicológica dela e ela fica confiante para receber trabalho de parto normal, né? E outra coisa que foi perguntado também, né? Falando de serviço de alta complexidade e acompanhamento de especializado, e eu vou dizer aqui, ainda temos resistência quando solicitado acompanhamento especializado, né, de alta complexidade. De fato, estamos falando sobre os gestantes, né, e principalmente quando o, o gestante precisa acompanhamento especializado, né, e alta complexidade para a gente caminhar. Quando a gente solicita encaminhamento, às vezes a família não vai entender, porque estamos em um processo, né, de mudança, né? Processo de mudança e evolução. Eu chamo isso porque eu estou aqui, né, é, mostrando conhecimento científico para a população indígena, a comunidade indígena, pelo conhecimento científico, porque a gente diagnostica problema, né? Eu falo com a família, né? E o que que o gestante tem, por que precisa ter acompanhamento especializado, né? Só que a família não entende, já pensa a espiritualidade, né? Aí isso também eu tenho que saber abordar, eu tenho que respeitar essa decisão da família, o que eles entendem essa doença, né? Eu não posso entrar assim, não, não é isso, porque isso pode gerar conflito, assim, não entender, né? E não aceitar sair. Aí eles podem falar, não, eu posso chamar, se você está falando, minha filha tem isso, né? O meu marido fala, a minha esposa tem isso, eu preciso fazer tratamento com paxé e raiceiro para ela ficar bem, né? Só que mesmo assim, a gente continua como um profissional, né, de saúde, como eu sou, o eu enfermeiro, né, insisto para explicando, eu ensino e mostro o que que pode acontecer, o que que não pode, né, até a gente conseguir encaminhar acompanhamento de consulta de pré-natal e, e acompanhamento especializado na alta complexidade. Essa aí a gente tem pouco mais de resistência ainda. Estamos trabalhando, né, para melhorando, levar essas informações para a comunidade indígena, né? E de fato que não é fácil esse nosso trabalho, porque quando você levar informações científicas, conhecimento com evidência diagnosticado, por qual motivo que você tem que encaminhar um paciente para referência de alta complexidade, só que e quem não tem conhecimento, né,
principalmente indígena que não alfabetizado, que não sabe ler, né? E ele vai entender, ele vai demorar a entender, né? Isso não adianta o profissional chegar aqui, o que precisa tem que fazer e obrigar o família do gestante para encaminhar para alta complexidade, né? Isso pode levar a família a não aceitar, né? Mas a gente tenta mostrar qual o motivo. A gente tem que entender do lado do cultura, crença, né? Para a gente chegar na conclusão como abordar esse paciente que a gente acompanha, né? E eu acho que é isso muito importante a gente mostrar, né? Porque às vezes se eu, mesmo que eu sou indígena, né? Eu não conheço todas as culturas indígenas, tem variedade de 300 e poucos indígenas no Brasil, né? Que eu trabalho aqui com 16 etnias diferentes e eu não posso chegar na outra aldeia e, para mim, tratar a mesma coisa que eu tratei na outra aldeia, né? Porque eu tenho que saber primeiro qual a sociocultural, qual a crença, qual a medicina tradicional que eles se usam naquele momento, né? E eu acho que é isso muito importante a gente reconhecer. Esse base, né, que a gente fala, né, interpretação fica dois lados, né? Porque eu digo isso, né? Indígena não vai entender por que necessidade de acompanhamento especializado quando eu for falar para eles, né? Pode ser especialista, né? Ele vai falar para o indígena por que precisa, tem que caminhar, tem que fazer aquilo, né? Quando falamos o diagnóstico, vai considerar, ele vai falar, vamos considerar assim, ó, ele vai entender essa explicação, mas ele vai falar, não, vou fazer o tratamento com medicina tradicional, né? Onde entra esse respeito e particularidade, que onde eu estou querendo chegar para explicar porque indígena não vai entender o que o branco está falando. O branco, esse é o profissional, e nós, científico, né? E o especialista não vai entender o que o indígena está querendo dizer também, entendeu? Eu acho que isso a gente tem um pouquinho resistência para entender isso, né? Se eu, assim, ó, se fosse da minha família, eu chegando no hospital que precisa de acompanhamento alta complexidade, se o médico explica para mim, eu vou entender na hora, né? Porque é diferente que eu chegar no paciente que não tem conhecimento, que não sabe ler, né? E eu explicar isso, ele vai falar outra coisa também pro médico, né? Ainda dois lados vai ficar com dúvida, outro fica puxando para cá esse psicologicamente, né? E eu acho que isso a gente tem que entender ainda, né? Porque eu acho que isso é importante ouvir, mesmo que a gente pode não concordar com algumas coisas, né? E a gente precisa escutar e ouvir, mesmo assim a gente orienta, né? E porque estamos aqui buscando a melhora, né? A melhora da nossa saúde, né? Porque a população brasileira, né? Principalmente indígenas, que estamos começando a evoluir, né? E buscando conhecimento, né? E eu acho que isso é muito importante levar considerações, né? Que nós indígenas estamos aqui para acompanhar, né? Porque o que seria melhor? A gente mostrar para eles a realidade, né? Para eles se evoluir, né? Então a gente pode, né, observar que cada realidade tem suas peculiaridades, os seus desafios, né? Então a gente observa também até a questão, né, da rede, da internet, que como é um lugar muito distante, nem sempre a gente consegue ter esse sinal de tanta qualidade, mas é um prazer ouvir todas essas experiências de vocês e saber um pouco sobre esse trabalho tão importante, tão diferente que vocês fazem, né? Diferente do que a gente está habituado aqui. Então, foi um prazer ouvir vocês dois. Muito bom mesmo. Igualmente. Agradeço Muito obrigada. muitíssimo, Cida, Obrigada, Jujica, professora.
pelo nosso bate-papo de hoje. Foi muito bom. Quando a gente fala em comunidades indígenas, a gente fala, claro, de muitos elementos que são comuns a essas comunidades, os povos originários, né? Como essas questões dos saberes ancestrais, dos saberes que são transmitidos, da conexão com a natureza. Então, isso é muito relevante, muito interessante também, mas não podemos falar de povos indígenas de forma homogênea, como se fosse uma coisa só. Então, cada etnia, cada povo tem a sua particularidade, a sua cultura, o seu idioma, e nós temos ainda um longo caminho a percorrer para conhecer, para reconhecer e valorizar toda essa cultura e esse conhecimento. Agradeço muitíssimo pela conversa de hoje. Foi um prazer. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do programa de pós-graduação é @ppgsmiufm. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima! Me pega no colo.